Afinal, qual o principal motivo para o derretimento do São Paulo no Campeonato Brasileiro na avaliação da diretoria? Antes de eu te contar, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos e deixa o seu like. Eu sou Ricardo Perrone, jornalista esportivo, sou colunista do UOL, esse é o meu canal no YouTube. Eu fiz essa pergunta para um importante dirigente do São Paulo. Se ele achava que o derretimento do time, o fato de o time ter perdido o título brasileiro depois de abrir 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, foi principalmente por uma questão emocional. Se o peso da falta de conquistas de títulos desde 2012 foi o fator fundamental, fez a perna tremer e o time despencar na tabela. Ele me disse, olha, tem um componente emocional aí por conta dessa quantidade de tempo sem títulos, mas não é o principal componente. Eu perguntei então qual é o principal motivo. E ele me disse o seguinte, falta de competitividade. Na avaliação da cúpula do São Paulo, é isso que foi o principal motivo para a queda de rendimento. Aí a gente pode entender essa falta de competitividade com duas faces, com dois componentes, né? Então tem um lado que é realmente emocional nesse diagnóstico da diretoria e um lado de campo mesmo, do que aconteceu dentro do campo. A falta de competitividade no lado emocional, eles querem dizer o seguinte, a gente acha que os jogadores deveriam sentir mais as derrotas, deveriam ter uma melhor noção do que estava acontecendo no clube. Ou seja, quando o time perdia um jogo nessa briga pelo título, na avaliação da diretoria, os caras não entendiam direito a importância daquela derrota, o quanto aquele ponto ia fazer falta. Quando eles falam em sentir a derrota, não é ficar chorando no vestiário, perdemos, não é isso. É simplesmente entender a importância, ficar puto com aquilo ali e falar, não, a gente não pode deixar escapar o título, a gente tem que melhorar. Então esse é o lado emocional dessa questão. Dentro de campo, quando eles falam falta de competitividade, passa por insistir mais quando as coisas não estão dando certo, passa por errar menos. Se você está competitivo, você está atento. E até te faço um convite aí, escreve, deixa aí nos comentários quantos erros você lembra individuais do São Paulo nessa derrocada no Campeonato Brasileiro. Então essa falta de atenção também está ligada na avaliação da diretoria à falta de competitividade. O cara fica desligado e erra, e comete erros brutais como o São Paulo cometeu. Então isso faltou para o time na opinião da diretoria. Mas tem uma coisa além e que até pesa mais nessa análise de falta de competitividade. É a questão de brigar pela bola. Perdeu a bola, vamos brigar por ela. E aí tem um detalhe importante. O site WhoScored mostra que o São Paulo foi o time que menos fez desarmes em média no Campeonato Brasileiro. Foram em média 12 desarmes por jogo. Então isso colabora para a visão da diretoria, dessa falta de competitividade. Bom, tá bom. Então a gente tem um componente emocional, tem um componente de jogo mesmo, de dentro do campo. E agora, o que a diretoria vai fazer para que isso não se repita na temporada seguinte? Bom, a principal aposta da diretoria é no Crespo. O entendimento é que o Crespo, como jogador, era técnico e competitivo. Eu até tenho um vídeo, se você procurar aí embaixo, você vai achar, falando sobre o que a diretoria do São Paulo enxergou no Crespo. Então, essa parte de competitividade, eles acreditam muito que o Crespo vai conseguir melhorar, porque o Crespo, como jogador, era um cara de garra e técnico. E eles enxergam no Crespo um treinador também assim, que consegue passar garra, sem perder a parte técnica para os seus times. Então essa é uma grande aposta do São Paulo. E aí dentro disso, eu até perguntei, foi só por documentação mesmo que ele já não pegou o time no Campeonato Brasileiro? Não foi só por documentação. A gente entendeu também que era melhor ele ficar analisando o primeiro time, saber onde vai pisar,
já começar a planejar os seus passos e, para ir fazer a coisa passo a passo, conversar muito com o Muricy, né? E aí depois, quando chegar, já ter uma base e poder fazer as coisas de uma maneira mais equilibrada. E aí eu perguntei para esse importante cartola do São Paulo sobre as contratações, né? Que é o que todo mundo quer saber. E falei assim, e aí, vai ver um monte de jogador então, né? Para resolver, vamos mudar a cara do São Paulo, vamos trazer um caminhão de jogadores? Negativo, Perrone, não é isso, não vamos fazer isso. O que ele me disse é o seguinte, nós vamos fazer contratações pontuais. O São Paulo entende que tem uma base, o São Paulo quer aproveitar o estilo de jogo do Diniz, com uma melhora, claro, então tem que aproveitar a base. Então ele pretende fazer contratações pontuais. Esse dirigente não abriu para mim quais são os reforços e nem as posições. Mas o Muricy Ramalho deu uma entrevista para a TV Gazeta deixando isso bem claro. Ele disse que precisa de um reforço na defesa, no meio e um no ataque. Quer dizer, bate com a informação desse dirigente, de que são reforços pontuais. Não são muitos os reforços que o São Paulo pretende. E aí, se a gente pegar a entrevista do Muricy, tem algumas dicas bem importantes. O Muricy fala que precisa de um 9. Quando ele fala um 9, precisamos de um 9, a gente já fala, bom, então o Pablo está muito mal na fita. Aí você pode me dizer, pô, Perrone, mas o Muricy não é o técnico é o Crespo. Mas o próprio Muricy diz que está andando para cima e para baixo com o Crespo. Então eu acredito que o Crespo vai ouvir muito o Muricy. Então a gente já vê o Pablo meio com filme, meio não, né? Com filme queimado. Então a gente pode imaginar, juntando com o que a gente escuta nos bastidores do São Paulo, se tiver uma proposta boa aí para o Pablo, ele realmente vai ser negociado, porque existe esse entendimento de que o clube precisa de um matador ali na frente. E aí o Muricy fala também que precisa de um 10 que pense o jogo. E isso é escancarar que o projeto Daniel Alves não deu certo, porque o projeto Daniel Alves era para ser o 10 do São Paulo. O Daniel chegou e falou, eu quero a 10. Tem o melhor salário do elenco, teve a 10, e aí o Muricy fala que precisa de um 10 que pense o jogo, quer dizer, automaticamente não é do Daniel Alves. E mais uma vez, juntando com o que a gente tem de informação nos bastidores, seria assim espetacular para o São Paulo aparecer um patrocinador para ajudar a bancar o caro salário do Daniel. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive pouco depois da chegada do Daniel, com duas pessoas do clube, que eu não vou falar o nome porque elas pediram para não serem citadas na época, e elas me garantiram, pode cobrar, Perrone, pode cobrar. O projeto vai dar certo porque a gente já tem os patrocinadores engatilhados, o salário dele vai ser pago com esses patrocinadores. Pois é, né? Não deu, porque o cara não rendeu em campo o que se esperava, fez bons jogos e tal, mas o São Paulo está atrás de um 10 pensante e não deu na parte financeira. O São Paulo está devendo dinheiro para o cara, esse pool de patrocinadores nunca apareceu, e aí a gente sabe que ninguém no clube vai chegar para um jornalista como eu e falar, precisamos desesperadamente vender o Daniel Alves. Porque a partir do momento que eles assumem isso, vai ficar mais difícil, né? O cara fica mais desvalorizado, fica mais difícil negociar. Mas a gente sabe que se chegar uma proposta, isso vai ser formidável para o São Paulo. E aí, além desses aspectos, a gente tem uma questão importante também, que é a refundação da Barra Funda. O Júlio Casares, antes de ser eleito presidente, falou muito disso na campanha. E isso já está em andamento. O que significa isso? É mudar a maneira como as coisas funcionam no centro de treinamento, mudar funcionários, porque existe um entendimento ali no grupo mais próximo ao Casares, não os caras que chegaram para a eleição, o grupo mais próximo que está com ele há mais tempo, de que na Barra Funda as coisas não funcionam como deveriam, que os jogadores não são cobrados como deveriam, que existe uma cumplicidade ali entre jogadores e funcionários, e mais que isso, existe um entendimento de que o pessoal da Barra Funda se junta para se proteger, e quando o sentimento deveria ser de proteger o São Paulo, que é Cotia, Barra Funda, que é Morumbi, então isso está em andamento no São Paulo. Os caras, a vontade da diretoria, da cúpula do São Paulo, é que os jogadores sejam mais cobrados, menos mimados, até alguns dizem lá. Muita gente vê os caras no São Paulo acomodados. Então
existe essa intenção de fazer essa transformação e isso já está em andamento. Então esse é o pacote, né? Mostrei para vocês aí a avaliação da diretoria, como a diretoria pretende mudar esse quadro, e eu queria te ouvir, queria que você deixasse os seus comentários aí sobre, na sua opinião, qual foi o principal motivo para o São Paulo derreter no Campeonato Brasileiro. Espero que você tenha gostado do vídeo, a gente se vê por aqui, um abração.